Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão nos acompanhando através da internet. Nós estamos iniciando agora a palavra. Queria te convidar a fechar os teus olhos, mesmo na tua casa, onde quer que você esteja nos acompanhando. Vamos estar orando para que o Senhor possa estar abençoando essa noite a sua palavra. Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós te agradecemos pela Tua presença, que já pode ser tão nítida, tão perceptível nesse lugar. E nós entregamos, Senhor, toda a honra, toda a glória a Ti. Que nessa noite haja liberdade para o Teu mover neste lugar, para o Teu trabalhar neste lugar. Mas nessa hora também, eu uso da autoridade que o Senhor me delega, Senhor, como Teu apóstolo, como Teu ministro, como Teu servo, como Teu filho, no nome de Jesus, para paralisar todas as obras das trevas. Pai amado, nessa noite nós transformamos esse local num quartel-general, que não pode ser ouvido, que não pode ser discernido, que não pode ser observado pelas trevas. Cerca este local com os Teus anjos, Pai. Eu declaro sobre essa noite, profetizo uma noite de transformação, uma noite de restauração, uma noite de mudanças nas vidas daqueles que estão aqui presentes, naqueles que estão nos assistindo na sua casa, e assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 6. Neemias 6. Neemias capítulo 6, versículos do 1 ao 3. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha colocado as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Vou repetir esse pedaço para vocês. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Repita isso comigo. Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Hoje é um dia bastante especial. Todas as vezes que para mim ministrar sempre algo muito especial, mas hoje é um dia também especial. Especial porque desde terça-feira passada, nós viemos de alguns dias de feriado, e desde terça-feira passada Deus tem ministrado ao meu espírito que existe uma atmosfera diferente. Existem algumas coisas diferentes acontecendo. O mundo espiritual está esquisito, está estranho. Existe uma guerra sendo travada. E quando essas guerras começam a ser travadas, o meu espírito fica incomodado dentro de mim. É como se 24 horas por dia eu estivesse na iminência de iniciar uma competição. Sabe aquela adrenalina que você fica antes da hora da largada de uma prova? Eu fico assim 24 horas por dia, meu coração parece, meu espírito está o tempo inteiro atento a algo. E isso é uma sensação ruim, uma angústia. E durante essa semana, a igreja como um todo foi muito atacada na mídia, por algumas coisas que aconteceram. E hoje, especificamente, aconteceu uma situação que me deixou extremamente triste. O filho do pastor Rick Warren, que é um pastor muito conhecido da igreja de Saddleback, lá nos Estados Unidos, na Califórnia, uma igreja que cresceu muito, que exportou uma metodologia de trabalho que é a igreja com propósito para o mundo inteiro. Inclusive a PIB aqui de São José adota esse modelo, esse formato de igreja. O filho do pastor Rick Warren morreu de uma forma muito bruta, de uma forma muito trágica, muito triste. E hoje, a palavra que o Senhor me deu, na verdade essa palavra ontem na Santa Ceia, no culto de Santa Ceia, quando eu vim para a Santa Ceia, o Senhor já me tinha dito a palavra que eu ia pregar, tanto que as pessoas que estavam presentes ontem
Na hora que eu fui fazer oração, eu falei: olha, Deus me deu uma palavra amanhã sobre propósito, não percam, que é algo relacionado à semana do que nós atravessamos. E a palavra que o Senhor me deu, o título é a guerra pelo propósito. E eu vou pregar no dia que o filho do pastor da igreja com propósito morreu. É importante a gente entender como as coisas acontecem no mundo espiritual. Quando você vê esse livro, e especificamente esse trecho de Neemias, quando Neemias já está finalizando, já tinha acabado o muro, a reconstrução do muro, os muros que estavam caídos, só faltava a colocação das portas. Os seus, entre aspas, amigos, o chamam e preparam para ele uma grande cilada, e chamam a ele para que ele largasse aquela obra, para que ele parasse aquilo que ele estava fazendo, para que ele interrompesse um projeto que Deus tinha confiado a ele, e fala a ele: olha, desça até aqui, porque tem algo acontecendo, desça até aqui porque a gente precisa falar com você. Estão falando mal de você, estão falando que você está querendo se assenhorar do povo, e começaram a levantar várias fofocas, várias mentiras, e chegaram até ele e falaram: para aí o que você está fazendo e vem aqui, você tem que ver o que está acontecendo. Tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto. Primeiro, Satanás sabe aqueles que podem destruir suas obras. Satanás sabe aqueles que incomodam as trevas, e sempre quem incomoda as trevas são aqueles que conhecem seu propósito. Quando você conhece o seu propósito, quando você vive por um propósito, quando você tem um entendimento do que é o reino e do seu papel no contexto do reino, o que você tem que fazer dentro da sua geração, a transformação que Deus espera que seja produzida através da sua vida, você é uma bomba no meio das trevas. É desesperador para Satanás quando ele se depara com alguém cheio do Espírito Santo e conhecedor do seu propósito. E são essas as pessoas que se tornam os alvos, aqueles a que ele tenta atingir e fazer parar de qualquer forma. Porque às vezes a gente está cansado de ver pessoas que se dizem cristãos, mas não entendem nada do que estão fazendo sobre a face da terra, mais atrapalham do que ajudam, com seus maus testemunhos, com o seu estilo de vida, com o seu caminhar, uma falta de visão terrível, um pensamento e uma mentalidade religiosa que não consegue construir nada, só destruir. Suas palavras maldosas, seus pensamentos almáticos, sua inveja, suas palavras mal colocadas, seus julgamentos precoces. Mas quando Satanás, diante de uma igreja, enxerga alguém que conhece o seu propósito, vive por um propósito, está cheio do Espírito Santo, ele fala assim: é esse que eu tenho que fazer parar de alguma forma. E ele tenta fazer com que você pare aquilo que você está construindo. E foi isso que aconteceu com Neemias. Ele preparou toda uma artimanha para tentar fazer com que Neemias parasse. Havia uma multidão de pessoas em Israel, mas ninguém se colocou na posição de Neemias. Neemias tinha uma posição tranquila no reino, ele era copeiro do rei, tinha um bom salário, tinha uma vida confortável, mas resolveu abrir mão da sua profissão, do seu status, do seu conforto, para viver o propósito de Deus, para se colocar disponível para construir, para edificar algo. Neste momento eu pergunto: o que você tem construído na sua vida? O que você tem edificado na sua vida? Existem pessoas que, além de não construir, além de não saberem nem o que estão fazendo, de que lado vem, para onde vai, além de não fazerem nada, ainda contribuem destruindo ministérios, destruindo pessoas que estão chegando, com comentários, com atitudes.
E a igreja no mundo hoje atravessa dias de ataque, dias onde é convidada com frequência a deixar o seu papel para entrar em discussões que são verdadeiras ciladas, programas de televisão com debates que são verdadeiras ciladas, só para se tornar motivo de gozação, de piada, de brincadeira. A igreja, que é o corpo de Cristo sobre a face da terra, se tem algo que para Deus é intocável, se tem algo que para Deus é sagrado, não é um templo construído por mãos humanas, não é um pedaço de papel, que às vezes tem pessoas que idolatram a Bíblia como pedaço, não é isso. Se tem algo que é precioso para Deus sobre a face da terra, é o corpo de Cristo, da qual eu e você participamos. E é esse corpo que tem sofrido ataques com frequência para tentar acuar, para tentar calar, para tentar ridicularizar. Isso tem ocorrido no corpo como um todo, mas nas nossas vidas de forma individual. Cada um no seu dia a dia, cada um no seu contexto tem enfrentado batalhas. Uma atmosfera estranha de opressão. Tenho ouvido pessoas que se aproximam falando em desistir, falando: apóstolo, eu não estou aguentando mais, eu pensei em chutar o balde, eu achei que eu não fosse suportar. Eu vi pessoas nesses dias sofrendo ataques terríveis, que dá vontade de você abraçar e chorar junto. Tamanha afronta, tamanhas dificuldades. E hoje, no dia que Deus me dá essa mensagem, o ápice dessa situação, com alguém de tanta expressão na igreja, perdeu o filho de uma forma tão brutal, como o pastor Rick Warren. Eu particularmente já fui muito abençoado pelos seus livros, pelas suas palavras, pelo referencial principalmente que ele se tornou nos Estados Unidos. Mas eu queria que você repetisse comigo essa frase nessa noite: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Esse é o segredo da nossa vitória. É isso que nos faz avançar. Agora, quem está apto a dizer isso? Quem sabe o que está fazendo? Quem tem entendimento do que está edificando? Quem tem um propósito claro na sua vida como cristão? Quem não é frequentador de culto? Quem não é espectador de púlpito? Aqueles que sabem o que estão fazendo, aqueles que sabem o que estão construindo, aqueles que sabem o chamado que Deus colocou nas suas vidas. Esses estão aptos a falarem todos os momentos em que Satanás tenta nos fazer recuar ou desistir. A nossa resposta tem que ser essa: eu estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Eu não vou baixar do nível que eu estou para enfrentar essa briga com você. Você está querendo me tirar do foco, você está querendo me tirar do propósito, você está querendo me fazer parar. O inimigo não se incomoda com qualquer tipo de pessoa, mas ele se incomoda com aqueles que são capazes de manifestar o reino de Deus e produzir transformação sobre a face da terra. Não abra mão daquilo que Deus te chamou para fazer por nada. Não inverta as prioridades na sua vida. Não troque a voz de Deus por ciladas disfarçadas de convite de amigo. Tobias, Sambalate e Gesem não eram abertamente, declaradamente inimigos de Neemias. Eles eram amigos, se diziam amigos, a serviço das trevas, mas se diziam amigos. Fique atento nesses dias com relação à voz que você está ouvindo. Escolha ficar com a voz de Deus do que com a voz de amigos que tentam te tirar do propósito. Amigos, familiares, muitas vezes são pessoas que nós amamos, até porque se chegar alguém que você não ama, que é teu inimigo declarado, e te falar para fazer algo que você não vai ouvir. Então qual que é a estratégia do inimigo? É usar quem está perto, quem você ouviria naturalmente, para te intimidar, para te machucar, para te fazer recuar,
para paralisar aquilo que Deus quer construir através da sua vida. E no versículo 4 do livro de Neemias existe uma grande revelação que o Espírito Santo me trouxe durante essa semana. O versículo 4 fala assim: e do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Quando esses homens foram a Neemias e falaram assim: olha, para o que você está fazendo e vem aqui. Havia uma cilada preparada para Neemias. E a primeira vez que eles foram e fizeram esse convite, Neemias falou: não, eu não vou. Eu estou fazendo uma grande obra. Eu não vou parar para ficar ouvindo abobrinha. Em outras palavras, foi isso que Neemias quis dizer. Eles não se contentaram com essa resposta. No versículo 4 diz a palavra que eles voltaram e fizeram o mesmo convite por 4 vezes. Repita comigo: 4 vezes. Olha para quem está do teu lado e fala assim: 4 vezes. Eu quero que você grave isso 4 vezes. Olha para quem está em casa e fala assim: 4 vezes. O número 4, você não tem como olhar para casa, né? Sou eu. O número 4 na Bíblia simboliza tudo que é terreno. Eu estava verificando esses dias, e como quando a Bíblia quer nos falar de algo que é terreno, ela utiliza como referência o 4 por diversas vezes. Sobre as 4 estações, os 4 seres viventes. Apocalipse 7, capítulo 7, versículo 1, fala sobre os 4 ventos da terra. Tudo que está ligado ao natural, ao terreno. As 4 tentativas dos amigos de Neemias referem-se a estratégias do inimigo através de pessoas com o objetivo de nos desanimar, roubar o foco, nos tirar do propósito, nos fazer parar, limitar a nossa visão. Guarde isso. Limitar a nossa visão ao que é natural. As 4 tentativas simbolizam exatamente isso na Bíblia. Satanás, ele tenta fazer com que você só enxergue naturalmente as coisas, que você deixe de olhar para o Senhor, que você deixe de pensar com uma mente espiritual e comece a olhar para tudo à tua volta de forma natural, e que você vá nessa sede de resolver os problemas naturalmente. Porque ele tenta nos levar para o campo de batalha onde ele está apto a lutar. Se ele for nos enfrentar no espírito, a derrota dele é certa. No espírito ele não pode contra você. Um homem espiritual, Satanás não pode. Um homem cheio de espírito, ele bate em retirada. Mas quando ele consegue tirar a tua visão do que é espiritual e levar você para um nível de guerra natural, você está fadado a perder. Porque do que é terreno, ele entende. Ele sabe como nos prender, ele sabe como nos roubar, ele sabe como nos atingir. Houve uma vez, eu já contei sobre isso aqui, que eu estava vendo um programa do Animal Planet a respeito de jacaré, e o jacaré tem uma maneira interessante de atacar suas presas. Ele fica na beira de rios, bem nas margens do rio, com a cabecinha meio para fora, e quando vem um animal, uma zebra, algum bicho vem perto beber a água do rio, ele sai rápido, abocanha esse animal e traz para dentro do rio e começa a rolar com a presa dentro da água. E por que ele sai e puxa para dentro da água? Porque o local onde ele é ágil, o local onde ele é forte, o lugar onde ele está habilitado a devorar sua presa é a água. Aquele é o habitat natural. E o jacaré na Bíblia é a figura de Leviatã, que é uma potestade com a qual nós temos lutado nessa cidade já há algum tempo. E o Senhor me disse: essa guerra que vocês estão travando está nesse nível de violência, porque quem está afrontando vocês é Leviatã. E o jeito dele nos atingir é tirando a nossa visão do espiritual e nos tentando jogar para baixo no natural, para que a gente role com ele no natural. E se você for para o natural, você caiu naquilo que ele tem a expectativa
expectativa de fazer na sua vida, porque lá Ele está apto a te vencer. Quando nós saímos do ambiente onde nós fomos chamados a vencer, onde nós fomos criados para viver, quando nós deixamos a perspectiva do Espírito, colocando o nosso foco e os nossos olhos no problema, quando nós tiramos os nossos olhos de Cristo, nós não conseguimos mais enxergar a solução. Parece que os problemas eles se tornam muito maiores do que eles são. E essa é a estratégia de Satanás, que você tire o olho de Cristo, que você fale, não, isso aqui eu tenho que resolver, isso aqui que está acontecendo não é espiritual não, é natural, não tem nada de diabo na minha vida, isso é coisa da minha cabeça, eu tenho que resolver problema no meu trabalho, é minha esposa que está assim, é meu marido que é assado. Não, meu amado, fique atento, nós estamos travando uma guerra com uma potestade que se chama Leviatã, e a estratégia dele é trazer você a uma visão natural das coisas, perder o teu foco, perder uma mentalidade espiritual. É assim que ele tem preparado para nos atingir nesses últimos dias, tirar os nossos olhos de Cristo, focar o problema de uma maneira que a gente não consiga mais achar a solução. Você olha tanto problema, olha tanto problema, olha tanto problema, que você fala, não tem solução. E isso é tão verdade, que existem algumas situações que ocorreram na história, em algumas empresas, que se transformaram em alguns cases de marketing, e casos contados em universidades, mas são histórias reais. Teve uma situação que aconteceu na época da corrida espacial, entre americanos e russos. Os russos e os americanos tentavam sempre descobrir na frente uma tecnologia, alguma situação, para que nessa corrida espacial pudessem levar vantagem na conquista que eles queriam, de chegar da Lua, de uma série de outras coisas. E os russos levantaram um problema, e fizeram esse problema chegar até os americanos. Um problema que aparentemente parecia ser bobo, mas tramado, estrategicamente planejado. Qual foi o problema? Eles descobriram que as canetas esferográficas não iriam funcionar sem gravidade. Como que eles iriam fazer com anotações se a tinta não cai para a superfície sobre a qual se deseja escrever? E eles deixaram esse problema que eles tinham identificado vazar para chegar aos americanos. E quando os americanos descobriram que isso seria um problema, a NASA, preocupada em resolver este problema, encontrar uma solução antes dos russos, dedicou 6 anos de pesquisa. Repita comigo, 6 anos. 12 milhões de dólares em pesquisa, desenvolvidas para encontrar uma caneta que pudesse funcionar no espaço, na gravidade zero. Funcionava de cima para baixo, de baixo para cima, debaixo d'água, em qualquer superfície, até no vidro, conseguia se escrever com a caneta que a NASA desenvolveu. 12 milhões de dólares, 6 anos de trabalho. A caneta poderia ser usada até numa temperatura que variava de 0 a mais de 300 graus Celsius. Algo fantástico, extraordinário. E depois que eles desenvolveram a tecnologia, procuraram saber, e os russos? Como que eles vão fazer? Descobriram que os russos resolveram o problema, fazendo as suas anotações a lápis. Isso levou 6 anos e 12 milhões de dólares, focado num problema, concentrado num problema. Se nós formos, eu não quero colocar aqui russo como diabo e americano como coisa assim, não é essa o contexto da história, mas eu estou falando assim, quando existe uma estratégia das trevas para tirar o teu foco e fazer com que você fique olhando no problema, parece que a gente se debruça tanto no problema que a gente não consegue enxergar a solução que está diante dos nossos olhos. O diabo tem tentado fazer isso com você nesses dias, com você que está me vendo nesses dias. E como muitas vezes a gente sai de uma vida no espírito com facilidade, os nossos olhos com facilidade começam a enxergar as coisas de forma natural,
você é facilmente enganado e se torna presa de problemas que às vezes as soluções estão diante dos nossos olhos, de problemas que às vezes as soluções estão diante de uma oração. Senhor, como que eu resolvo isso? Mas às vezes a gente olha esses problemas de uma perspectiva tão pequena e o problema parece ser tão grande que a gente nem pede para Deus solução. A única coisa que a gente sabe fazer é: Senhor, por que isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu isso na sua vida? Enquanto Deus está te olhando falando assim: meu amigo, só me pergunta como que eu te respondo. Existe um outro caso memorável que aconteceu na indústria japonesa. O caso de uma caixa de sabonete vazia. Uma das maiores empresas de cosméticos do Japão. A empresa recebeu uma reclamação de um consumidor. Comprou um sabonete, mas quando chegou em casa a caixa do sabonete estava vazia. Alguém aqui já comprou um produto, chegou, não tinha? Uma vez eu tinha viajado, fui para os Estados Unidos, comprei um DVD, um joguinho do PlayStation para o meu filho que custa aqui uns 200 pau. Lá era muito barato e eu comprei feliz da vida, um presente para o Caio. Eu falei assim: nossa, fiz uma grande compra, né? Lá é bem mais barato. Cheguei em casa, abrindo o plástico, cheguei e não tinha o CD dentro da caixa. Eu falei: não vou voltar lá vamos reclamar na Best Buy lá da vida. Hoje, se alguém da Best Buy estiver vendo, quiser me reembolsar, aconteceu de fato. Mas isso aconteceu numa indústria japonesa. Um cliente, eu acho que deve ser um japonês, né? Porque foi no Japão. Recebeu essa reclamação de um consumidor que comprou um sabonete, mas a caixa veio vazia. Imediatamente as autoridades, imagina os nossos irmãos, os nossos amigos japoneses, imediatamente as autoridades identificaram um problema na linha de montagem e por alguma razão perceberam que realmente uma caixa de sabonete foi vazia para a linha de montagem. Os diretores, preocupados, debaixo de forte pressão da mídia, concorrentes falando como que uma indústria permite uma falha tão grande, pediram aos seus engenheiros para encontrar uma solução boa e rápida, imediata. Os engenheiros então começaram a trabalhar para desenvolver uma máquina de raio-x com monitores de alta resolução, manipulados por 2 pessoas para monitorar todas as caixas de sabonete que passavam na linha. Para se certificar de que toda caixa de sabonete que passasse fosse identificada por aquela máquina de raio-x e nenhuma delas passasse vazia. Depois de alguns ienes e algum tempo, o problema foi resolvido. E eles decidiram verificar com um pequeno fabricante do interior do Japão como que eles faziam para que eles não tivessem esse problema na linha de produção. Então um dos engenheiros daquela grande indústria que inventou aquela maravilhosa tecnologia de raio-x foi na linha de produção desse cara com uma indústriazinha pequena no interior do Japão. E quando ele chegou, só olhou a linha de produção, ele voltou envergonhado para dar o relato para os seus supervisores. Havia um grande ventilador instalado, que todas as caixas que passavam vazias eram jogadas para fora da linha de produção. E os japoneses gastaram tempo e gastaram recursos para desenvolver uma máquina de raio-x que identificasse a caixa que passava vazia. O que tem acontecido é que se nós ouvirmos a voz do inimigo, que tenta nos intimidar, que tenta aumentar o tamanho dos problemas, a tendência na minha e na tua vida é perda de tempo, nos afastarmos do propósito e colocarmos os recursos que Deus tem nos confiado em coisas que não precisariam ser utilizadas. Satanás tenta roubar o nosso foco, roubar o nosso tempo, roubar os nossos recursos, mas acima de tudo, nos afastarmos daquilo que o Senhor tem para que nós venhamos a fazer. E a estratégia dele é a mesma. Concentra no problema. Tira o seu foco do Senhor. Isso aí é natural. É você que tem que resolver. Você é um fracasso. Você não conseguiu perceber isso? Não tem jeito. Não tem solução.
Você não vai conseguir. Essas são as frases que Satanás sopra na nossa mente durante esse período, durante esses dias. Veja agora do versículo 5 ao 9, a sequência da história de Neemias. Abra sua Bíblia aí, Neemias 6, do 5 ao 9. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, repita comigo, quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gesem diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então você edifica o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste os profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: de tudo que vocês dizem, coisa nenhuma sucedeu, mas tu no teu coração o inventas, porque todos eles procuravam me atemorizar, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Foram 4 tentativas que simbolizam a tentativa desse espírito de nos tirar da visão espiritual para uma visão natural. Todos estão comigo aqui? Tirar você de uma visão espiritual para uma visão natural. Lembre-se de Leviatã. Esse é o símbolo das 4 tentativas, te fazer ter uma visão terrena das coisas. Agora a quinta tentativa já é diferente. Simboliza uma cartada final. O 5 simboliza na Bíblia o governo. O 5 simboliza na Bíblia os 5 ministérios, plenitude do governo de Deus, a mão de Deus atuando sobre a face da terra. E quando nós resistimos ao inimigo, nessa visão natural, nós estamos na iminência de ser atacados por uma última cartada, que é a cartada para atingir a nossa identidade, para nos atemorizar. Porque quando ele faz isso, quando ele atinge a tua identidade, ele te rouba o governo da tua vida. A quinta cartada de Satanás é governo. E quando a gente fala governo, e pessoas mal informadas, que não conhecem a palavra, acham que a gente está falando de política, né? É muito além disso. Estou falando do governo da tua própria vida. Pessoas que vivem como se fossem governadas pelas circunstâncias. O primeiro governo que você tem que retomar na tua vida é da sua própria vida, da sua família, dos seus negócios, coisas que às vezes estão indo pelo vão das suas mãos. E a maneira de Satanás tocar isso é através da tua identidade. Quando ele faz você se ver como um fracasso, quando ele faz você se enxergar como um mentiroso. Ele inventou histórias de Neemias, inventou uma história terrível. Falou assim: olha, você contratou, olha a história do cara, você contratou profeta para profetizar a teu respeito. Você manda os profetas ir lá na cidade e falar: olha, Neemias tem que ser o rei. E Neemias, eu acho que olhando, os caras estão loucos, eu não falei nada disso. Mas eles foram lá com essa historinha, com esse papinho furado. Qual que era a ideia deles? Agora Neemias vai ficar nervosinho e vai falar: eu vou lá para mostrar que eu não fiz nada disso. Era tudo que ele queria. Quantas vezes começam a surgir notícias a teu respeito? Quantas vezes começam a surgir palavras a teu respeito? Ah, fulano de tal agora virou crente. Agora está pensando com a vida toda torta que vai entrar na igreja e vai mudar de vida. Ué, você não virou crente? Por que você está agindo desse jeito? Cadê o teu Deus? Você não fala tanto de Deus? Por que esses problemas estão vindo sobre a tua vida? Quantas vezes você já passou por um tipo de questionamento como esse? Você não é ministro? Como que você reage diante de uma situação dessa forma? E todas essas afrontas têm um único propósito: fazer com que você desça da posição que Deus te colocou. Sai da onde você está e vem aqui brigar comigo. Sai da onde você está e chega aqui, porque é aqui que eu consigo te vencer. É uma discussão que você tem em casa com a tua esposa,
num momento que você já está cheio de pressão, que você fala, não aguento mais, vou chutar o balde. É um filho por quem você ora tanto tempo, em que no momento de maior pressão da sua vida te traz um problema, uma notícia. É uma decepção com alguém na tua empresa, com quem você mais contava e esperava que fosse estar do teu lado. São essas coisas que são essa quinta cartada usada por Satanás, para ver que se você para ver se você desce da posição onde o Senhor te colocou. Meu amado, nessa noite o Espírito Santo te fala, não desça, não ouça essa voz, não permita que essa voz fique ecoando na sua mente. O Senhor não te chamou para descer da posição onde você está. Fale para Satanás, eu tenho uma grande obra, e eu não posso parar o que eu estou fazendo para te ouvir. Eu não quero entrar no mérito de defender ninguém, nem de colocar quem é certo e o que é errado. Mas vejam o que está acontecendo hoje em Brasília com a vida do pastor Marcos Feliciano. Eu não posso defendê-lo nem acusá-lo, porque eu não o conheço. Então eu não posso entrar no mérito, se ele é uma pessoa apta para estar lá, se ele é correto nas suas atitudes. Eu não quero entrar nesse mérito. Não tenho condições. E nem a Bíblia me fala que Deus não me colocou como juiz, não posso julgá-lo. Mas a guerra travada é uma guerra por governo. E qual que é a estratégia do inimigo? Atinge a identidade. Atinge a identidade. Fala que o cara é homofóbico e que é racista. Fala que ele é homofóbico e racista e vamos bater nisso. Por quê? A gente desvirtua a identidade e consegue trazer uma guerra para um nível que nos interessa. Gente, o que eu estou falando para vocês, que pode estar chegando em vocês em um nível, na vida individual de cada um que está me ouvindo aqui ou que está nos assistindo, isso é uma guerra que tem outros patamares, outros níveis. Neemias, quando enfrentou essa situação, essas quatro afrontas e essa cartada final, ele teve uma reação de alguém que tinha convicção de quem era em Deus. Ele teve uma reação que demonstrava qual a identidade dele. O versículo 11 diz assim: porém eu disse, um homem como eu fugiria. Repita comigo, um homem como eu fugiria. Deus não nos chamou para fugir das situações. Deus não nos chamou para nos acovardar diante das afrontas de Satanás. Deus não nos chamou para ficar calado quando somos afrontados. Deus nos chamou para permanecer firmes, receber as estratégias dele e continuar fazendo o que ele nos diz para fazer. Um homem como eu fugiria. Nós não somos daqueles que fogem. O versículo 15 e 16 diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Meu amado, nós estamos na iminência de construir algo espiritualmente falando. Nós estamos na iminência de consolidar algo no mundo espiritual, como igreja sonho de Deus e como igreja corpo de Cristo sobre a face da terra. Nós já estamos há alguns anos num processo de restauração do ministério apostólico e profético. Nós já estamos há alguns anos restaurando o entendimento do que é uma cultura de reino e do que é o êxodo de uma entendimento e de uma visão religiosa da Bíblia. E nós estamos na iminência de construir, de edificar algo sobre a face da terra. E a Bíblia diz que quando isso que Neemias estava construindo, quando esse muro foi terminado, foi concluído, mesmo com todas as afrontas, mesmo com todas essas cartadas, mesmo com esses 4 convites e o 5º que se tratava de governo, os inimigos, vendo que o muro foi reconstruído,
ficaram em grande pavor, porque perceberam aos seus olhos que foi Deus que tinha feito aquela grande obra. Eu quero te dizer, meu amado, que se você resistir, se você perseverar, se você não recuar nesses dias, aquilo que Deus vai construir na sua vida vai ser tão notório que foi a mão dele, que as pessoas vão olhar para você e vão falar: só pode ter sido Deus, só pode ter sido Deus. Como o Maurício pregou ontem na Santa Ceia, nós somos os improváveis do Senhor. É improvável muitas vezes que a situação que você está vivendo tenha uma vitória amanhã, mas nós servimos ao Deus do improvável. Mas nós servimos a um Deus que não precisa de sinais externos, aparentes e naturais para produzir vitória. A matéria-prima dele é o nada, porque ele fez do nada todas as coisas, e ele pode fazer do nada tudo em tua vida. Aleluia! O Senhor me disse ontem, preparando essa palavra: não fuja. E assim como o apóstolo Hélio fala com tanta alegria que ele está na capa, na agenda de Deus, está no seio do lado de Deus, eu fico feliz também da maneira como Deus fala comigo. Ele nunca falou que eu estou na capa da agenda, eu acho que estou num patamar embaixo porque eu sou filho espiritual do Hélio. Mas ele me falou assim: não fuja, não recua, você é um valente meu sobre a face da terra. Eu ouvi Deus falando isso para mim como com uma voz audível. E ele falou algo para mim que eu queria compartilhar com você. Vocês estão entrando no mês de Elu. Anota isso aí. Você vai falar: o que é isso, apóstolo? Espera que eu vou te explicar, mas anota aí. Hoje nós estamos entrando no mês de Elu. O Senhor me falou: amanhã essa palavra está no tempo preciso. Você vai pregar no final de uma semana de afronta, onde essas 4 cartadas já foram dadas, e a quinta está aos teus olhos, porque o que está acontecendo hoje, em nível político no nosso país, é uma guerra por governo, não é uma guerra política. E o Senhor me disse: vocês estão entrando no mês de Elu. Elu é um mês muito especial no calendário hebraico, é o último mês do ano para eles, no calendário hebraico. Isso significa que um ciclo está sendo concluído, e um ciclo novo está sendo iniciado. Tá se fechando um tempo de guerra, um tempo de que algo que estava sendo construindo por nós no Espírito está sendo finalizado, e nós estamos adentrando algo novo, como ministério, como igreja. Elu é o mês do favor de Deus, é um tempo onde nós vamos chegar mais perto de Deus. Você pode achar que é pretensão, mas eu tenho visto o apóstolo falando: nós vamos ter experiências tremendas nos próximos dias nessa igreja, e eu creio nisso. Você vai poder ter experiências tremendas de estar... Eu nem vou falar o que eu sei, que eu creio que isso daí não foi uma revelação pessoal, mas eu creio que a gente vai experimentar isso. Você vai ter experiência como você nunca teve com Deus nos próximos dias. E aquilo que Deus vem ministrando, Deus confirmou comigo quando eu fui entender o que era o mês de Elu. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o mês de Elu chegou. Esse é um mês que acontecia no calendário hebraico, quando o rei ia para o campo. Nos tempos antigos, uma vez a cada ano, no mês de Elu, o rei deixava o seu palácio e ia para o meio do povo. Ele montava uma tenda real perto da cidade, num campo, e qualquer pessoa que quisesse vê-lo dentre o povo era bem-vinda. Era assim anunciado: o rei está no campo. Então, se você tivesse algum problema ou alguma causa para resolver, você estaria livre para chegar ao rei, apresentar a ele te daria boas-vindas e cuidaria de qualquer causa que fosse apresentada, porque era um momento onde o rei estava mais próximo do povo. E hoje, o Senhor me disse: vocês estão entrando nesse tempo como igreja, mês de Elu. O Senhor falou para mim: diga a eles
que eu preparo uma tenda e vou habitar no meio de vocês. Um tempo de celebrar conosco a fuga de Satanás, porque Satanás se põe em retirada a partir de hoje. Tempo de respostas, de orações que você tem buscado há anos, porque nesse tempo o Senhor escolheu estar no meio do povo, e você pode chegar e apresentar as suas causas e falar: Senhor, é isso que me aflige. É tempo onde foi declarado no mundo espiritual, o rei está no meio do seu povo. O Senhor resolveu celebrar conosco tempo de milagre, tempo de cura, tempo de grandes conquistas. E por isso, uma semana com tanta afronta, com algumas estratégias sendo manifestas individualmente e num nível de esferas governamentais. O mundo parece que conseguiu acuar a igreja. O mundo parece que conseguiu intimidar a igreja. O mundo parece que conseguiu afastar o governo de Deus de sobre a face da terra. E nesse momento o Senhor fala: não, eu vou descer no meio de vocês. Eu vou me manifestar a vocês. Eu vou me revelar a vocês. Nessa noite eu não sei qual a angústia que te afligiu durante essa semana. Eu não sei qual a tristeza que apertou o teu peito durante essa semana. Eu não sei quais foram as palavras e quem foram as pessoas que Satanás usou para te atingir durante essa semana. Mas o Senhor te disse: repita, eu tenho uma grande obra e não posso descer para ver o que está acontecendo aí embaixo. Nessa noite, o Espírito Santo quer gerar em você uma paixão pelo teu propósito. Nessa noite o Espírito Santo quer gerar em você uma paixão e um desejo desesperador de estar na presença dEle. Porque quando você conhece o teu propósito, quando você sabe o motivo da tua existência, quando você sabe aquilo que você está construindo para Deus, Satanás não consegue te tirar para uma visão natural das coisas. Ele não consegue roubar de você a sua visão do Espírito. Aleluia. E nessa noite eu quero declarar isso sobre a tua vida. Eu quero profetizar a fuga de Satanás. E eu quero declarar tempo, mês de Elu, sobre a nossa, sobre a minha, sobre a tua vida. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar primeiro por você que está em casa. E depois eu quero orar pela igreja. Pedir para o Ministério de Louvor já se posicionar aqui. Há um anúncio, há um decreto real nessa noite. O rei resolveu habitar no meio do seu povo. Prepare as suas causas. O que você precisa ter em audiência com o rei? Prepare aí. Prepare o teu coração, aquilo que você tem que trazer diante dele. Aleluia. Eu quero orar por você que está em casa. Eu não sei aquilo que tem te afligido, mas eu quero te dizer que essa palavra se cumpra na tua vida também. Se você puder mesmo na sua casa, feche os teus olhos, põe a mão sobre o teu coração. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dessa pessoa que está me vendo nessa hora. Pai amado, que uma visão espiritual seja restaurada. Que uma mente de governo, que uma cultura de reino seja implantada nessa pessoa que está me vendo nessa hora. De maneira que ela não se permita ser a um nível de visão natural das coisas. Que ela não tire o foco do Senhor para olhar os problemas e assim acabar perdendo tempo, dinheiro e não encontrar a solução. Mas eu quero profetizar nessa noite um tempo de Elu sobre a tua vida. Que o Senhor venha habitar na tua causa, trazendo resposta e solução aos teus problemas, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que essa palavra se cumpra na sua vida. Amém?